primeira bem-aventurança, e nós falamos de ser pobre de espírito. E ainda que o termo signifique ser pobre financeiramente, o termo aqui é aplicado à pobreza de espírito. E pobreza de espírito não é como alguns definem para si mesmos, que é o equivalente à mediocridade pessoal. Não. Pobreza de espírito é o reconhecimento, a percepção, o entendimento que nós não temos lastro, não temos crédito, não temos direitos com Deus. Nós somos os pecadores que carecem da graça e da misericórdia, da compaixão e da bondade. Então, a pobreza é a percepção de que nós não vamos ganhar nada de Deus por causa do nosso próprio mérito. Então, esses indivíduos são felizardos, porque vão desfrutar da graça de Deus, já que essa é uma característica marcante de Deus. Agora nós vamos entrar na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E, repito, vocês podem fazer a pergunta que quiser, só que eu vou separar momentos em que vocês podem fazer perguntas para eu fluir com as minhas ideias aqui, né? E, de novo, a gente encontra uma declaração paradoxal. Se antes nós vimos felizes são os pobres de espírito, agora a gente vai ouvir falar felizes os que choram. Alguém já sugeriu que esse versículo está dizendo o seguinte: felizes são os infelizes. Pensando da perspectiva do que é a vida hoje, está certo que a pandemia transformou o mercado também em pandemia, mas quando nós pensamos em termos de quanto se gasta em termos de entretenimento e alegria, diversão, e aqui o texto está falando justamente o contrário. Felizes são os que choram. A que ele está se referindo? Definitivamente, isso é uma nova abordagem em termos de felicidade. Nós vamos encontrar bastante do choro, e nós vamos passar por isso, né, nesse primeiro tempo nosso aqui. Nós vamos abordar essa questão do choro dentro daquela sociedade, o quanto que ele era importante e o elemento dele que é importante para a fé. Só para você ter uma ideia, nós vamos encontrar no Novo Testamento 9 diferentes verbos na língua grega para descrever choro. E quando a gente pensa no Antigo Testamento, nós vamos perceber que, em termos daquela sociedade, o choro era alguma coisa que fazia parte. E algumas das coisas que nós vemos eles chorarem são coisas que nós também choramos. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2, e veja, eu não vou esperar vocês abrirem suas Bíblias, porque quero ganhar tempo, e mesmo porque também as anotações vão estar disponíveis para vocês, né? Mas vamos lá. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Então, aqui nós vemos o homem Abraão, o pai da fé, chorando por causa do seu luto. Sua esposa havia passado. Então, dentro da cultura humana, isso é absolutamente normal. Nós choramos por entes que passam. Dias atrás eu tive a notícia do terceiro amigo meu que morreu por causa do Covid. Primeiro foi lá pelo dia 5 de junho,
um índio chamado Foritiwi, que foi líder da igreja em Mapuera. Alguns de vocês que já estão há mais anos na igreja podem se lembrar, ele dirigiu uma palavra para a igreja, sei lá, uns 15 anos atrás. E ele morreu. Depois foi um colega de infância, eu não tinha mais contato com ele. Foi descobrir da morte dele através de Facebook. E dias atrás, então, o pastor e missionário, também do Uai-Uai, Fernando Macari, ele veio a falecer também de Covid, esse em Boa Vista. O primeiro foi em Santarém. Ouvi isso, deu tristeza. Quando alguém da aldeia, aliás, duas pessoas da aldeia me mandaram mensagens e elas diziam: a aldeia está triste. Então, Abraão chorou de luto. Davi, veja lá em Davi, no Salmo 42, ele diz, no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele diz, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Então você vê Davi chorando por sede de Deus, desejo de ter um relacionamento, de Deus marcar sua presença na vida dele. Também Davi, eu diria, no Salmo, não creio que seja Davi, mas o Salmo 119, versículo 136 diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. E esse texto, eu creio, tem tudo a ver com o texto de Mateus 5. Ele olha para a situação da sociedade, a desobediência, a rebelião, a mentira, o engano, etc. E para ele não é indiferente. Aquele piedoso, Salmo 119, ele chora. Ele chora pelo que os homens estão fazendo nas suas vidas, pelo que eles estão fazendo com Deus. Ezequiel também, no capítulo 9, versículo 4, disse: percorra a cidade de Jerusalém, põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Ezequiel, junto com o salmista do Salmo 119, está chorando pela mesma coisa. Está vendo aquilo que é praticado, que é repugnante, e ele chora. Paulo cita Timóteo, ele diz o seguinte, aqui eu esqueci de colocar referência, desculpe-me, mas Paulo diz, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Não é apresentado motivo aqui, mas aqui está esse jovem ou representante de um agente apostólico, ou na condição de um pastor que ele foi, Timóteo está derramando suas lágrimas. O Senhor Jesus, em Mateus 23, 37, é dito, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse era o motivo para se chorar, a rebeldia, o distanciamento daquele povo. A mesma coisa com Jeremias, no capítulo 9, versículo 1. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Jeremias está olhando para aquela tragédia que está sendo a invasão babilônica
em decorrência da rebeldia e desobediência daquele povo. E quando ele olha para aquilo, ele chora. Também destaco com vocês o apóstolo Paulo. Em Atos 20, 31, ele diz: por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo advertia o seu povo com lágrimas. Foi ele também que disse em Filipenses 3,18: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, ele está consciente e ele está se manifestando em função de pessoas que estão ensinando doutrina falsa na igreja. Não é que ele não admira, não aprecia e nem tampouco ele é indiferente. O ensino falso que fatalmente acarretará em prejuízo para aqueles que o adotam. Para o apóstolo Paulo, isso é um motivo de tristeza. Ele diz que chora. Também nós vamos encontrar uma mulher em devoção, semelhante ao Salmo 42, chorando com o Senhor Jesus. Veja, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Então veja, essa mulher, quando você vê que ela vai por detrás do Senhor Jesus, isso aqui significa o quê? As pessoas sentavam praticamente no chão, em torno de uma mesa baixa, e nesse caso, os pés ficavam para trás. Então ela vai por trás do Senhor, e o texto diz que ela é uma devoção, é um espírito de devoção. Ela vai atrás do Senhor Jesus, derrama suas lágrimas, seca com seus cabelos. Então veja, você vai encontrar dentro das Escrituras vários motivos naturais e saudáveis para se chorar. Impiedade, injustiça, devoção, busca intensa pelo Senhor. Mas também você vai encontrar nas Escrituras motivos impróprios de se chorar. O primeiro texto que eu quero pegar para vocês, ou um choro inadequado, é o texto de 2 Samuel 13:2, que diz que Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Essa ideia de angústia aqui tem a ideia de choro. Ele estava apaixonado pela sua meia-irmã. E o fato de não poder tê-la fazia com que ele chorasse por isso. O fato de ela não estar acessível a ele fazia com que ele fizesse isso. Da mesma maneira, ainda que por outro motivo, nós vamos encontrar um outro homem que é uma péssima referência de homem, que é Acabe. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 4, diz: então Acabe foi para casa aborrecido
indignado porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Essa imagem desse homem aqui, ele é um patife, ele é um medíocre. Ele, na verdade, ele queria que fosse feita a sua vontade. Fosse alguém assim, mimado. E a mamãe não estava lá para dar para ele o que ele queria. E ele quer um brinquedo novo. Ele quer uma terra, uma fazenda, um sítio. Mas Nabote disse para ele que não ia vender para ele. E aí ele foi chorar com quem? Com a mulher dele. E ele despertou o instinto materno daquela mulher poderosa e dominante. Ele era o patife e ela era extremamente dominante. E aí ele chora e, lógico, ela tem que fazer alguma coisa para ele. Então, você veja, Amnon está chorando porque ele, nos seus interesses pessoais, ele quer, ele não pode ficar sem a garota que ele quer. No caso do Acabe, ele quer aquela terra. Nós também vamos encontrar, eu diria, um choro inadequado em Davi. Em 2 Samuel 18:33 é dito: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Era mais do que um lamento pela perda de um filho. Era um filho rebelde, e se existe uma coisa de boa que a gente não pode falar de Davi, é a maneira como ele criou seus filhos. Sua família, uma confusão. Sua vida se manifestou também nos seus filhos. Então, me parece que aqui no caso é um choro que envolve um certo remorso. E, de fato, na vida de Davi, certos pecados que ele cometeu teve consequências fortes e intensas na vida dele e até na vida da nação. Então, veja, quando nós lemos ali em Mateus capítulo 5, felizes são os que choram, vamos entender aqui que essa felicidade e plenitude cristã não estão resumidos em risos e alegrias, mas passa por verter lágrimas. Em Lucas 6:25, nós encontramos essa palavra do Senhor: ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Então existe um lugar na vida cristã. Nossa vida não pode ser marcada simplesmente por se divertir, por alegria, por passeio, por entretenimento. Não. Dentro de uma vida cristã saudável, isso inclui choro. E nesse sentido, nós precisamos aprender a chorar segundo Deus. Segundo Deus. Vamos lá. Deixa eu abrir para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nossa, já estou com meu tempo quase estourado aqui, estão vendo? Se não tem, eu vou para frente. Ok? Bom, queria ver com vocês algumas expressões de choro nas Escrituras, que são choros que devem ser agregados à nossa vida pessoal. O primeiro deles está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A ideia que ele coloca aqui é que o nosso pecado, ele nos traz tristeza.
E essa tristeza, vamos chamar assim, de remorso. E o remorso não é o ideal de Deus para nós. Remorso não é a mesma coisa que arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A ideia é o quê? Quando eu estou no meu pecado e sofro a disciplina de Deus, e tomo consciência da minha ofensa contra Deus, e eu me entristeço pelo que eu fiz. Veja, não é tristeza pela consequência do que eu fiz. É como se eu roubasse alguém e enquanto não sou descoberto e não vou para a cadeia, tá lá. Mas no dia que eu sou descoberto e for levado para a cadeia, aí eu tenho remorso. Não é um arrependimento propriamente dito. É um sentimento ruim porque alguma coisa deu errado. São coisas diferentes. Nós temos que nos livrar do remorso, mas aproveitar a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Isto é, até mesmo pode ser que através do sofrimento Deus efetivamente me faça perceber: eu estou errado, eu reconheço. Por quê? Porque o pecado traz tristeza e a disciplina de Deus também traz tristeza. E o objetivo é me levar ao arrependimento. Então não há nada de errado, pelo contrário, derramar suas lágrimas quando você reconhece seus próprios erros diante de Deus. Senhor, eu quero viver dentro dos padrões que o Senhor tem de santidade para a minha vida. Senhor, eu reconheço que eu errei, que eu te envergonhei. Lógico que a confissão vai virá acompanhada do perdão de Deus e, consequentemente, isso deverá refletir em alegria. Mas Deus usa do entristecimento para levar ao arrependimento. E com o arrependimento, confissão, isso provoca perdão e a restauração. A segunda passagem que eu quero considerar com vocês aqui é a passagem de Esdras, capítulo 10, versículo 1, dizia: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniu-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Essa comunidade podia ver o que estava acontecendo na história, as consequências na vida do povo, e eles olhavam o desvio, e como comunidade eles choravam pelo desvio, pelo pecado que eles assumiram. É semelhante ao que é descrito em 2 Coríntios 7. No Salmo 56 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Faz parte da vida, por os motivos que nós temos considerado aqui. Em Jó 42 ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Senhores, nós não podemos ser indiferentes com o pecado que nós trazemos, não podemos ser indiferentes com a injustiça reinante na sociedade. Há um lugar para o choro, sim. Bem, voltando para a palavra que a gente considera aqui, de Mateus capítulo 6, eu quero olhar para vocês com essa palavra e dizer: essa palavra que é descrita aqui em Mateus 6 é uma das palavras mais fortes em termos de choro. E, veja, nós vamos ver
situações em que homens de Deus estiveram chorando. Eu mencionei antes, eu me refiro agora também a, a, a choro por lamento. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Davi, aconteceu com Jacó. Em Marcos capítulo 16, versículo 10, diz assim: ele foi e contou aos que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Era um choro intenso, relacionado com a perda de esperança, a falta de poder ver isso. Agora, como isso nos envolve? O Salmo de número 55, eu creio, é um desses salmos que traz algumas. Desculpe, eu falei 55 e é o Salmo 51. Eu vim procurar outra coisa para nós aqui e acabei perdendo a numeração. O Salmo 51, ele é um desses salmos que traz essa percepção de tristeza. Veja o que ele diz no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12 ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não estava contente. Ele não estava feliz. Esse homem está reconhecendo e trabalha com essas questões no Salmo 51 e no Salmo 32, em que ele reconhece o seu pecado e reconhece com tristeza, com pesar. Por outro lado, depois de confessado, ele diz no Salmo número 32, versículo 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando eu olho para os que choram aqui, a ideia que eu vejo é a percepção da culpa. Da própria culpa, da culpa da sociedade. E choram, clamam a Deus, buscam a Deus. Veja, nós vimos várias coisas que são motivos para as pessoas chorarem aqui: solidão, perda do filho, rejeição, medo, frustração, culpa. Mas a gente percebe também o desfrute do perdão que vem de Deus. Bem, o que devemos colocar em prática? Dias atrás eu tropecei com essa frase. Primeiro nós olhamos o mal, então nós permitimos o mal, então nós legalizamos o mal, então nós promovemos o mal, então nós celebramos o mal, então nós perseguimos aqueles que ainda chamam isso de mal. Quando eu olho para isso, eu penso muito na sociedade brasileira dos nossos dias, em que o mal, a mentira, tem se tornado o padrão da sociedade. Ao contrário disso, há um espaço para todos nós chorarmos. Veja, em Tiago capítulo 4, versículos 8 e 9, diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Estou entendendo dessas passagens. É que existe espaço para nós nos chegarmos diante de Deus. Por causa dos nossos pecados e nossas culpas. Não sermos indiferentes. Não apagarmos a nossa percepção do erro assistindo um bom jogo de futebol.
ou lendo um livro interessante, ou simplesmente navegando nas redes sociais. Há uma orientação que, quando nossa vida está em desacordo com as orientações e determinações do nosso Deus, a gente deve chegar diante do Senhor e chorar e clamar pela santidade, clamar para que nós não ofendamos mais, não envergonhemos o seu nome. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 21, ele diz: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente, chore por causa de muitos, que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da liberdade, da libertinagem que praticaram. Há bons motivos para nós chorarmos pelas nossas culpas, pelo nosso descaso, chorarmos pelo povo de Deus que está em pecado, chorarmos pela sociedade que se deteriora. Com a seguinte promessa: quem fizer isso vai ser consolado. Parte disso, é claro, a consciência do perdão. É o que o salmista faz no Salmo de número 32. Felizardo é quem o Senhor perdoou. Ele já reconhecia, já percebia isso, ele estava aliviado. Mas seguramente há muito consolo que nós vamos ter pela eternidade. Certamente, alguém que não tem prazer, nem descaso, nem é indiferente com suas próprias culpas, é alguém que também se relaciona com as demais pessoas, não com crueldade pelos pecados delas, mas com choro por causa delas. Alguém que chora é alguém que está com seu coração sensibilizado diante de Deus. Chora pelos motivos que nós estamos falando. E seguramente se relacionar com alguém que tem tanta sensibilidade com seus próprios erros é muito, 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 muito melhor do que conviver com alguém que não reconhece seus erros. Acha que não é nada demais. Que você que tem que se adaptar. A maneira como você lida com seus pecados, com as culpas em geral, faz de você uma pessoa muito mais relacionável ou muito menos relacionável. Então, termino repetindo as palavras que o apóstolo, que o irmão do Senhor, Tiago, disse: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Perguntas? Senhores, eu confesso a vocês que eu esperava gastar cerca de 30 minutos nessa primeira bem-aventurança que eu dei hoje. Entretanto, a realidade, o fato é que eu nem dei o ponto todo que eu tinha planejado dar para vocês, mas nas anotações vocês vão poder continuar. Então eu vou entrar no nosso segundo assunto. E dependendo da tradução, vai dizer a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ou, em outras traduções, vai dizer: bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Deixa-me dar um pouquinho do contexto histórico e as expectativas que aquele povo trazia dentro daquela realidade.
Os judeus passaram por domínio de vários povos. Eles foram escravizados, se tornaram súditos de gregos e que acabaram sendo libertados pelos macabeus. Posteriormente, eles foram dominados no ano 63 a.C. pelos romanos. E assim, então, eram súditos de César. Mas os judeus, eles não aceitavam e não admitiam essa condição que eles tiveram de ser colocado debaixo do jugo de uma autoridade não nacional. Lembra quando o Senhor Jesus disse: "E reconhecerão a verdade, e a verdade os libertará"? Eles lhes responderam: "Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres?" Lógico que eles eram escravos, eles eram súditos dos romanos aqui. Dentro daquela sociedade existiam grupos distintos, como por exemplo os fariseus, que eram uma elite religiosa absolutamente à parte do poder grego, romano, desculpe-me, não queria nenhuma relação com o governo. Eles não se identificavam com a cultura grega e nem faziam acordos com os romanos. Existiam também os saduceus, que esses sim, eles eram bem mais mente aberta. Eles eram helenizados, ou seja, haviam assumido uma série de coisas da cultura grega que era parte da vida deles. Eles tinham, de fato, acordos com o poder romano. Tinha os essênios, que era um grupo que vivia no deserto. Não estava nem aí para a liderança religiosa e nem tampouco para a cultura invasora. E tinha também os zelotes, que eram revoltosos. Eu diria que é mais perto que nós temos ao terrorista, que quer quebrar a estrutura e estabelecer uma nova ordem ou a manutenção da desordem. Veja, quando aparece o Senhor Jesus, é dito que, veja lá em Marcos capítulo 1, versículo 14, diz: "Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado", dizia ele, "o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas." Naquele cenário sociopolítico é que o Senhor Jesus aparece dizendo: o reino de Deus está próximo. Veja, na cabeça de um judeu, isso significava uma coisa. Veja, olhando para Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 diz: "Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído." Era isso que os judeus esperavam. A chegada desse reino, que todos os povos respondem para o rei. Todos aqueles estão submissos a ele. Então, quando Jesus chega e fala: o reino de Deus está próximo, opa, eles estão ligados nesse conceito que não só Daniel, mas também Daniel falou, que era o que nós vamos ter um reino. Não tem poder romano, não tem poder de ninguém. Todos esses poderes estão sujeitos a nós. Você olha um pouco dessa expectativa também, quando por ocasião do Senhor Jesus, já ali no início do livro de Atos, veja. Então, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E dentro dos evangelhos, em conversas de Jesus com seus discípulos, várias vezes quando ele fala vai restaurar o reino, significa nós não vamos ter jugo sobre as nossas costas, nossos pescoços estão livres.
Em outra passagem de João 18:36, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando se pensava em termos da chegada do reino, o que eles pensavam era: nós nos tornarmos independentes, não tem nenhum poder sobre nós, efetivamente sermos livres. Fosse de uma maneira milagrosa, fosse de uma maneira militar, os judeus daqueles dias esperavam que isso acontecesse. Que o reino de Jesus fosse estabelecido naquele contexto. Agora, a orientação de Jesus é diferente dessa. Veja lá, Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis. Esse é o conceito de mansidão. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa ideia de pobreza aqui mencionado, de humildade ou de mansidão, a ideia é o seguinte: eu não tenho motivo para brigar com você. Na verdade, eu vou, como ele diz aqui, eu vou suportar você. E por suportar aqui não significa aguentar. Significa servir de suporte para você. Eu vou te apoiar. Mas, objetivamente, eu vou te dar um ombro para você se apoiar. Mas veja, a atitude que nós temos que ter aqui é de completamente humildes e dóceis. Ou em Tito, capítulo 3, versículo 2, em que ele diz: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Para com todos os homens, a orientação, a determinação é que a gente seja manso. Lá atrás disse dócil, aqui diz que é manso. E em Colossenses 3,12 ele diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, há um conceito aqui que está argumentando conosco, é que felizes não são aqueles que são capazes de argumentar, de brigar pelos seus direitos. Nesses dias, a Jane e eu fomos para Monte Verde, e na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, a mínima lá foi -3. Para mim, -3 já é pesadinho, né? Mas uma pernambucana, você eleva isso aí a alguma potência, né? E o lugar que nós fomos, embora eu não conhecesse, o lugar que eu conhecia lá já estava ocupado, nós fomos para esse lugar, e aconteceu que a bomba, não sei se é a água que flui dentro dos dutos que aquece o quarto, quebrou. No final do dia. O quarto não tinha aquecimento. Uma experiência assim única. O pessoal da pousada expressou bastante tristeza pelo que estava acontecendo, pelo sofrimento que eles provocaram. E por conta disso, ainda que eu não tenha pedido nada, eles tentaram compensar isso. Olha, o senhor pode jantar em tal lugar, é de graça. Olha, a lenha que o senhor for gastar na lareira é de graça. Uma série de coisas assim. Aí a Giane virou para mim e perguntou uma certa hora assim: será que todo mundo, porque todo mundo naquele lugar ficou sem o aquecimento dos quartos, né? Será que todo mundo ganhou essas coisas? Eu lembrei daquele ditado que diz: quem não chora não mama. Eu não sei o que aconteceu com mais alguém, mas o fato é que
Como é que a gente reage quando um direito nosso foi violado? Qual a nossa reação em casa quando um direito seu foi violado, foi negligenciado? Aquele que é manso, humilde, ele é alguém que está resignado porque os seus direitos estão nas mãos de Deus. E vejam, quando nós encontramos esse tipo de pessoa dentro das Escrituras, nós percebemos que Deus está cuidando dele. Por exemplo, no Salmo 22, 26, diz: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. É a mesma ideia aqui. Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. No Salmo 25, 9, diz: conduz os humildes na justiça. Deus vai conduzir. No Salmo 147 diz: o Senhor sustém o oprimido. No Isaías 29, 19 diz: mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor. Então deixe-me definir para vocês o que é esse humilde ou manso. Esse humilde ou manso traduz uma palavra grega, praus, que pode ser traduzida de diversas maneiras. Gentil, meio, cortês, poder sob controle. O que eu quero dizer? Um poder sob controle. É alguém que, se for atingido, tem força suficiente para dar o troco. Mas ele controla e não dá. O manso aqui não é o indivíduo que simplesmente não tem espírito, está quebrado. O manso é aquele que, ainda que tem poder, não vai responder. Não vai destratar. O manso, o praus, é alguém que se auto-esvazia, se auto-humilha. E isso não é impotência. Eu não tenho poder de reagir. Isso é: Senhor, eu entreguei meus direitos a Ti. Estão nas Tuas mãos. Esse é o conceito de mansidão aqui. Veja, nós vamos ver isso na vida de Paulo algumas vezes. Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo a vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando presente. Veja, Paulo tinha sido acusado pelos coríntios de, quando estava longe, era super audacioso. E quando estava perto, parecia tão humilde. E agora ele está escrevendo para eles e dizendo o seguinte: pela mansidão e pela bondade de Cristo. A autoridade que ele tinha como apóstolo, eventualmente ele poderia ter uma postura mais agressiva, mais ácida. Mas ele está tratando com os coríntios, ainda que firme, está tratando com mansidão. Ele não está defendendo a sua autoridade, seu poder, por interesses particulares. De certa forma, a mesma ideia a gente vê em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Paciência e controle do espírito. Essa é a ideia de mansidão. Não é defender seus direitos. Não é brigar pelos interesses particulares seus. Você tem algumas coisas que você vai colocar diante de Deus. Então, dentro dessa definição que eu quero colocar aqui,
O que significa? Mansidão verdadeira é a essência da verdade acerca de nós mesmos, que julga ser merecedor de ira, mas é tratado com misericórdia. Então, a maneira com que eu vou lidar com os outros, eu vou refletir da mesma maneira. Haverá situações em que você está convencido que você tem que tratar com ira, que você pode tratar com ira. Mas você vai abrir mão disso. Fala, Senhor, é contigo. Não vou fazer disso motivo de briga. Vamos parar um pouquinho? Perguntas a serem feitas? Então, vou continuar. Uma das coisas que me impressiona em termos de animais é... Bom, várias coisas na fauna me impressionam com um certo poder, força de alguns bichos, mas desses animais que me impressiona pela sua força e pela sua beleza é o cavalo, com o qual eu não tenho nenhum tipo de afinidade. As minhas experiências com o cavalo foram as piores, e a única fratura que eu tive na vida foi devido a uma brincadeira com o cavalo. Mas eu acho interessante isso, um bicho que tem um poder fenomenal, ele é treinado para permitir que alguém suba nele. E esse alguém controle a situação. Esse indivíduo, esse cavalo, ele é um exemplo de mansidão. Se coloca debaixo da autoridade de alguém. Deixa eu olhar com vocês para um texto que, mesmo nos estudos, para passar para vocês, ele de alguma maneira me questionou um pouco. Veja, o texto é o trecho de Hebreus capítulo 10, versículo 34, que diz assim: Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Alguns anos atrás, os mais velhos vão se lembrar disso, quando o presidente Collor estava no poder, ele confiscou a poupança e despertou o ódio. No caso desse povo mencionado aqui em Hebreus, não foi parte da poupança. Os bens foram confiscados. E a reação daquele povo a isso foi, como ele descreve aqui, e aceitaram alegremente o confisco. Como é que nós reagimos hoje se aquilo que nós possuímos, os nossos bens, fossem confiscados? Será que a gente ia receber uma carta de alguém inspirado por Deus elogiando assim, puxa, vocês reagiram bem, hein? Seus bens foram confiscados e vocês aceitaram alegremente. Sabendo isso aí você não vai levar para nenhum lugar. Porque o patrimônio de vocês está garantido pelo Senhor na pátria celestial. O manso tem essa consciência de que tudo que ele tem, na verdade, pertence a Deus. E mesmo sendo prejudicado, ele está confiante, está na mão de Deus. Ah, você me ofendeu? Minha vida pertence a Deus. Isso é uma coisa entre você e ele. Eu preciso de ficar irritado e bravo. Eu posso ficar tranquilo diante disso. Eu posso aguentar isso. Ah, alguém falou mal de você.
Mas você pode dizer assim, eu sei que você falou mal de mim, mas, a bem da verdade, eu conheço coisas piores a meu respeito do que aquilo que você falou. Mas, em geral, a gente está se defendendo o tempo inteiro. De vez em quando eu brinco com alguém, já fiz mais isso no passado, de chegar para o camarada e falar assim, ô seu pecador. E o camarada fala assim, quem, eu? Eu falei assim, não é verdade? A gente está pronto a se defender de um rótulo como esse, que é tão verdadeiro sobre nós. É a nossa reputação, a nossa imagem. O manso é alguém que não pode perder nada porque ele não tem posse. Ele entregou tudo para Deus. E sabe, dentro dessa sociedade, aquilo que você pode perder, você não pode segurar. Você não vai levar para além daqui. E aquilo que não dá para perder, está segurado nas mãos de Deus. O que é que, se fosse tirado de você, deixaria você, ou o que é que, sendo tirado de você, deixa você bastante alterado? É a sua reputação? São seus bens? O que é que tira você do sério? São seus direitos? Como é que isso vai se expressar? Em 1 Pedro capítulo 2, e essa passagem de novo, para mim, ela é fortíssima. Veja, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o manso. O Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Nem revida, nem ameaça. E por quê? Porque a gente é tonto? Não. Veja, o texto diz ali: se entregava àquele que julga retamente. Você foi prejudicado. Veja, o que que isso não é? Isso não é você chegar para Deus e dizer: Senhor, destrua-o. Eu entrego ele nas suas mãos. Acaba com ele. Não, não, não. O texto não está dizendo para você entregar o outro nas mãos do Senhor. O texto está dizendo para você se entregar àquele. Você fala assim, mas qual é a graça? Eu sou prejudicado e ainda vou me entregar? Eu queria ver o que Deus ia fazer. A ideia é a seguinte: como manso, você pode se entregar e falar, Senhor, é contigo. Está nas suas mãos. Há um sermão famoso de A.W. Tozer chamado 5 votos para se obter poder espiritual. E dos 5 votos ali, os 5 são bastante razoáveis, e um eu tenho uma certa dificuldade, que é justamente sobre esse assunto. O voto que ele diz é o seguinte, o voto aqui ao qual estou me referindo. E se você quiser, depois você na internet, você baixa o sermão, você pode lê-lo. Mas o ponto que mais me incomoda naqueles 5 votos é o seguinte: nunca se defenda. Gente do céu. Essa ideia de se entregar e deixar. Eu creio que eu melhorei muito, mas ainda é a minha principal dificuldade naqueles pontos.
A ideia de que eu não posso aceitar que pensem isso de mim, falem isso de mim. Por que não? De quem é a sua vida? De quem são os seus bens? De quem é a sua reputação? Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Que figura interessante de um manso. Dá honra às pessoas mais do que a si mesmo. Como é que você se sente honrado? Como é que as pessoas fazem? Ou como é que você gostaria que as pessoas agissem para honrar você? E aí, as suas preferências nas formas de ser honrado, você dizer, é isso que eu vou fazer com os outros. Talvez aqui alguns gostam de ser honrados com presente. Talvez alguns gostem de ser honrados com palavras de reconhecimento. Talvez aqui alguns se sintam honrados somente por serem lembrados. Talvez alguns sejam honrados pelo tempo que é gasto, que se gasta com você. De que maneira você se sente honrado e está dizendo assim, olha, prefira, ao invés de ser honrado, dá honra para outra pessoa. Os resultados disso, bom, o primeiro resultado disso ele diz, bem-aventurado é. Ou seja, você é feliz em andar desse jeito. Ao contrário dessa luta para ficar se defendendo os seus direitos, você abrir mão para o Senhor, você já vai levar a vida diferente, você vai desfrutar disso. E vai desfrutar do fato que você não está apegado àquilo que você não pode reter. E se alegrar pelo fato que você vai desfrutar do Senhor lhe retribuir. Vai herdar a terra. Deus vai cuidar dos seus direitos. Agora veja, imagine isso dentro dos relacionamentos. Vamos lá, para dentro de casa. Um marido que é manso o suficiente, ele pode reagir negativamente, mas ao invés de querer dar uma petelecada, reage tranquilo. Uma esposa que age assim, que convive sabendo que ninguém pode tirar meus direitos porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Ninguém. Feliz é o manso. É Deus quem vai cuidar dos seus direitos. Perguntas? Fernando, Diga, Eduardo. eu estava pensando, enquanto você falava sobre mansidão, eu pensava sobre a ira santa também, né? E é uma das coisas que eu tenho um pouco de dificuldade em identificar, porque é uma linha que eu considero tênue, né? Até onde eu posso ser manso e até onde eu posso me irar com as coisas que vão contra o Senhor, né? Então, eu queria saber se tem alguma coisa para poder sentir se eu devo ficar tranquilo ou se dá para ser os dois ao mesmo tempo também, não sei. Ok. Vou tentar responder. Espero que consiga definir claramente o que é a mansidão e a ira santa. A ira santa ela é basicamente uma indignação contra a injustiça. A ira santa tem duração, ela não pode ser o tempo todo. Paulo vai dizer, não se põe o sol sobre a vossa ira.
A ira santa é uma indignação contra a injustiça. Entretanto, a falta de mansidão é a indignação por causa do meu direito que foi tirado. É mais um motivo egoísta do que outra coisa. É mais uma reação motivada pela desconfiança ou descrença de que Deus está cuidando de mim. Então eu diria que a mansidão ela está em contraposição à ira pecaminosa. E, consequentemente, a mansidão também faz parte da ira santa. Mesmo porque, na ira santa, não cabe a gritaria, a ofensa, a baixaria. O mesmo apóstolo Paulo, que no capítulo 4 de Efésios, vai dizer irai-vos e não pequeis, ele vai dizer mais adiante, lança fora toda a ira, gritaria, blasfêmia. Então a mansidão tem a ver, sim, com a ira santa. E elas estão em contraposição com a ira pecaminosa, egoísta. Estou indignado porque você afetou meu direito. Ajuda? Ajuda, sim, obrigado. Alguma outra Fernando, pergunta? Eu não estou vendo quem. Marcos. Manda. Fernando, quanto que esse controle da mansidão, né, que nos faz bem-aventurados, tem a ver com o Espírito Santo de Deus em nós, de Gálatas 5:22. Quanto isso tem a ver com a minha própria vontade, o meu próprio desejo, o meu próprio interesse. É Dentro do algo, contexto. é algo que o Espírito controla, que nós temos que ter essa ajuda do Espírito Santo para controlar essa mansidão? Ah, com toda certeza. É o que ele vai dizer no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a capacidade de dominar um pecado, seja ele qual for, inclusive esse, é uma capacidade que o Espírito vai trazer para nós. Então nós vamos ter que chegar diante de Deus como os que choram e dizer, Senhor, como eu sou egoísta, como eu sou apegado a essas coisas. Tem que confessar isso. Muda a minha vida. E ao mesmo tempo Senhor, o Senhor sabe como eu reajo. Como eu estou pronto para dar um coice. Como eu estou pronto para dar uma resposta. Senhor, tem misericórdia de mim. É lógico que não é assim isoladamente. Eu vou buscar na palavra o que Deus fala, o modelo que Deus fala. E olhando para essa palavra, meu coração sendo permeado, estabelecendo um novo modelo, referência para mim. Opa, é assim que eu devo agir? Senhor, me ajuda. Me ajuda a querer ser isso. Me livra o desejo de reagir indevidamente. Me dá capacidade de viver assim. Para algumas pessoas que aqui estão, talvez até o seu natural não tenha dificuldade nesse campo, vai ter dificuldade em outras áreas. Mas essa área vai ser uma área que o espírito vai ter que trabalhar bem mais. Sempre assim. Alguns de vocês falam assim, nossa, nem imagino que isso seja um problema para alguém. Para outros de nós, assim, tolinho. Uma dificuldade tremenda para mim. E é o espírito que vai nos viabilizar isso. Né? O Senhor Jesus quem diz, né? Sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, as duas faces da mesma moeda. Também vale para isso. Mais alguma pergunta?
Senhores, eu acho que vocês já têm diversão suficiente para trabalhar nesses dias, refletir nesses dias, para ver algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida, mudar na sua vida. Acho que nós podemos orar e encerrar esse tempo nosso aqui. Elaine Vargas, você poderia nos dirigir a oração e encerrar esse tempo? Sim, posso encerrar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas fraquezas. O Senhor me conhece, ó Deus. O Senhor sabe a dificuldade com a maneira de falar, ó Pai. Quero te agradecer por essa palavra que veio hoje e pedir a tua misericórdia, a tua bondade, a ajuda do teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos, diante do Senhor, te agradar, te honrar, glorificar o teu nome com as nossas vidas, com o nosso falar, com as nossas atitudes, ó Pai. Te agradecemos e te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.